Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de nivelamento, nós vamos trabalhar agora o cálculo do nivelamento geométrico. Antes de iniciar o cálculo do nivelamento, nós devemos ter em mente quais os procedimentos em campos necessários para a coleta dos dados. O primeiro deles é o estaqueamento. Então, o que é esse estaqueamento? O estaqueamento ele é o desenvolvimento de um trecho. Então nós temos o trecho aqui de A a G, e esse estaqueamento ele é feito na direção do caminhamento. Então vou sair aqui do A para o G, sendo o espaçamento entre eles o mais comum de 20 metros, mas podendo variar conforme a precisão que a gente requer e a finalidade do levantamento. Se eu tiver esse espaçamento menor, eu vou ter o meu perfil mais detalhado. Se eu tiver o espaçamento maior, eu vou ter o perfil menos detalhado. Então, as estacas regularmente espaçadas denominam-se de estacas inteiras. E entre as estacas inteiras, pode haver a necessidade de se colocar, de se cravar outra estaca, e aí chamamos de estacas intermediárias, que possibilita o nivelamento de pontos importantes. Por exemplo, nós temos aqui, pode ter aqui uma grande depressão, uma grande elevação, e a gente consegue identificar através dessas estacas intermediárias. Como é feita a leitura dessas estacas, nós vimos já em aula passada. Vale a pena você revisar a aula anterior para que a gente compreenda esse processo de estaqueamento. Então, eu preciso aqui, no meu nivelamento geométrico, então eu preciso ter cota e as minhas leituras de ré e de vante. Com essas informações eu consigo calcular a altura do meu instrumento e consigo calcular a cota do próximo ponto. Vou fazer a leitura no meu ponto A. Obtive aqui 1,820. Tenho uma cota, tenho uma leitura de ré, eu consigo achar minha altura do instrumento. E aí eu vou ter 51,820. Agora eu vou fazer minha leitura no ponto B. Minha leitura no ponto B vai ser vante intermediário ou vante de mudança. Temos que observar o seguinte: se eu consigo enxergar o meu próximo ponto, então essa leitura aqui vai ser vante intermediário. Fazendo essa leitura, eu tenho 3,725. Posso achar a cota desse ponto? Posso, porque eu preciso da altura do instrumento e da leitura de vante desse ponto. A minha altura do instrumento já está aqui, calculada. Tenho uma leitura aqui, vou obter minha cota. Aplicando esses valores, eu vou ter a altura do instrumento menos a minha vante de leitura aqui, que foi intermediária, chegando à minha cota de 48,095. Vou fazer a visada no ponto C. Observem que o meu ponto C é o meu último ponto na visada. Eu não consigo enxergar os outros pontos. Então essa leitura no ponto C vai ser minha vante de mudança. Faço a visada e tenho a minha leitura de 3,749. Posso calcular a cota do ponto C? Posso. Então vou ter a cota anterior, que é a cota do ponto, menos a leitura da minha vante de mudança, que dá 48,071. E agora, vou mudar o meu equipamento, levo o meu equipamento adiante e vou fazer uma nova visada em C, porque o meu último ponto, que foi minha vante de mudança, ela vai passar a ser a minha ré do meu próximo alinhamento. Então vou fazer essa visada no ponto C, obtendo aí 0,833. A partir desse ponto, eu posso calcular agora a minha nova altura do instrumento, porque o instrumento mudou de lugar. Eu tenho a cota no ponto C, que é 48,071. E tenho a leitura na minha ré, eu consigo obter minha nova altura do instrumento. E agora eu vou dar seguimento
as outras leituras. Então, se eu tenho uma nova altura do instrumento, eu tenho aqui a minha leitura de Ré, achei a minha leitura, a minha altura do instrumento. Vou fazer minha visada para o ponto D, obtendo aí. Observe que agora em diante eu não vou mudar mais o equipamento de lugar, então todas as minhas visadas vão ser intermediárias, exceto a última visada, que sempre será avante de mudança. Então fiz minha visada em D, obtendo o valor de 2.501, obtenho a minha cota, faço a leitura em E, com esse valor eu calculo a cota, faço a leitura em F e com esse valor eu obtenho a cota. E vou fazer a leitura em G, que aí a minha leitura em G é minha avante de mudança. E vou obter a cota no ponto na estaca G. Então tem aí todas as cotas calculadas, chegando aí a 44.914 na última cota. E agora? Agora vem o contranivelamento. No contranivelamento, eu só vou usar as minhas vantes de mudança. Eu não vou precisar pegar as minhas vantes intermediárias. Então só vou fazer leitura na estaca G, na estaca C e na estaca A, que foram as minhas estacas de mudança. Aí por que na estaca A? Porque é a última voltando, ela passa a ser a minha última leitura. Então ela passa a ser uma avante de mudança. Então vamos lá. Meu equipamento estacionado, eu vou fazer uma leitura em G, e aí eu tenho a Ré de 3.458. Com isso, eu já tenho a cota, consigo calcular a altura do instrumento, 48.372. Agora eu vou fazer a leitura em C. Fazendo a leitura em C, eu tenho 0.301 e vou calcular a nova cota em C, 48.071. Vou mudar o equipamento para cá e vou fazer uma nova Ré em C, 2.867, e fazer uma leitura de vante. Calculei a altura do instrumento porque eu mudei de local e vou agora obter a minha leitura na estaca A, que é a avante de mudança, por ser a minha última leitura, e vou obter a cota nesse ponto. Então tenho aí a cota de 50.004. Vou fazer o somatório das minhas Rés e vou fazer os somatórios das minhas vantes de mudança. As minhas vantes intermediárias não entram no cálculo, ok? Então, o próximo passo agora vai ser a verificação do nosso levantamento aqui. Então, a fórmula geral para verificar a correção do cálculo do nivelamento, ela considera a diferença das cotas extremas, né? Quais são as cotas extremas? A cota inicial, cota final são as cotas extremas, né? Que elas devem ser igual à soma, elas devem ser igual ao somatório das minhas Rés e das minhas vantes, né? De mudanças, vantes de mudanças. Então existe essa diferença entre essas cotas e essas vantes de mudança e a somatória de Ré. Então vamos lá. Vou verificar aqui, eu tenho minha cota final, foi 50.044, e tenho minha cota inicial de 50. Meu somatório de Ré deu 8.978 e meu somatório de vante de mudança 8.974. Fazendo essa subtração, eu tenho 0,004 nas cotas e tenho 0,004 na Ré e vante. Então, com isso aqui, eu consigo aceitar que o meu levantamento está correto, tá? Agora existe o erro altimétrico aqui. Deu igual, significa que está correto. Mas existe um erro,
que é esse erro aqui de 0,004 metros ou 4 milímetros. Esse erro vai ser aceitável? Eu preciso saber se o meu erro tolerável está dentro desse meu erro calculado aqui, obtido em campo. Como que eu vou saber? Existe essa fórmula geral aqui, que é o erro tolerável, que é 2 vezes C raiz do perímetro em quilômetro. Qual é o meu perímetro aqui? Eu sei que de uma estaca para outra eu tenho 20 metros. Mas lembrem-se, eu fui e voltei. Então, somando de 20 em 20 metros os pontos de ida e volta, eu chego aí a 240 metros, que vai me dar 0,24 quilômetros. E vou fazer essa aplicação na fórmula. E esse C aqui? Esse C, ele representa o erro por quilômetro. Esse C, a gente pode adotar esse C de acordo com o limite que você quer trabalhar por quilômetro. Nesse exemplo aqui, eu adotei 5 milímetros por quilômetro. Esse valor também ele vem representado no manual do equipamento. Ele diz que um erro tolerável para o nivelamento ser de alta precisão, o equipamento vem com esse valor no manual. Nós vamos adotar aqui o valor de 5 milímetros como exemplo e aplicando na fórmula vai ficar aí 2 vezes 5 raiz de 0,24. Lembrando que o 0,24 é o nosso perímetro aqui, que dá 240 metros. Como é em quilômetros, fazendo essa resolução aqui, nós chegamos a um erro tolerável de 4.898 milímetros. O nosso erro altímetro aqui foi de 0,004, bem abaixo do tolerável. Então, significa que o nosso levantamento está adequado e dentro do erro tolerável. Agora nós precisamos compensar esse erro nas nossas cotas, a correção das cotas. Agora eu tenho que fazer as correções, compensar as minhas cotas com o erro altimétrico obtido, sabendo que está dentro do tolerável. Então vou ter aqui que o cálculo dessa distribuição ele é realizado em cada visada de ré. Então tem uma visada de ré aqui, 2, 3, então eu tenho 4 visadas de ré, dividido pelo número da estação. Então tem aqui a minha estação 1, vamos ver como é que fica aqui, ó. Então na minha a minha correção aqui na estação 1, então tenho na estação 1 dividido por 4, porque eu tenho 4 estações. Como é que eu sei o número de estações? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, porque eu fiz 4 mudanças. Então na minha primeira correção aqui vai ficar 1 sobre 4 vezes o meu erro aqui e vai dar 0,001. Então nas cotas obtidas na estação 1, eu vou fazer essa correção. Agora eu vou para a minha estação 2. Então vai ficar 2 dividido por 4 vezes o meu erro, dando aí 0,002. Então, onde faz parte da minha estação 2, eu vou fazer essa correção. Agora eu vou para a minha estação 3. Então vai ficar 3 por 4 vezes o meu erro altimétrico, chegando aí a 0,003. Agora eu vou para a minha estação 4, seguindo o mesmo raciocínio, tenho 0,004. Agora eu vou pegar esse valor e fazer a correção no meu ponto. Nós precisamos agora compensar as nossas cotas com as correções. Então, para eu fazer essa compensação, eu preciso aplicar aqui a cota menos o valor da minha correção. Pode ser positivo ou negativo. Minhas correções aqui foram positivas. Então, vai ficar minha cota menos o valor da correção. Então, tendo as minhas cotas corrigidas,
A partir das minhas correções, eu tenho então o meu cálculo de nivelamento já efetuado. Então obtive as minhas leituras, recapitulando aqui que eu tive as minhas leituras de Ré, vantes intermediárias, vantes de mudança. Obtive a minha altura do instrumento, obtive as minhas cotas a partir da minha cota de referência, minha RN valendo 50. Obtive minhas correções, vi que o meu levantamento estava dentro de um erro tolerável, apliquei as correções, obtendo aí as minhas cotas compensadas. Esse é o cálculo do nivelamento geométrico. E aí nós vamos ver agora o perfil desse levantamento. É o que a gente chama de perfil longitudinal. O perfil longitudinal ele deve ser elaborado com o exagero de 10 vezes, que a gente chama da representação gráfica do levantamento altimétrico. Então vamos ver aqui como é que fica o nosso levantamento. Então, no perfil longitudinal, ele consiste na projeção, vejam bem, consiste na projeção ortogonal de um trecho da superfície terrestre. Então nós temos o trecho aqui representado e sua intersecção no terreno com planos verticais. Então eu tenho aqui no eixo Y as minhas cotas corrigidas e no eixo X eu vou ter aqui a representação dos meus piquetes com as referidas distâncias e as cotas, indicando aqui a cota de cada piquete. No desenho, como eu expliquei aqui, adota-se uma escala vertical 10 vezes maior que a escala horizontal. Então aqui a escala é de 1 para 100, aqui vai ter que ser a escala de 1 para 1000. Né? Então tem essa relação aqui quando se vai fazer a representação do perfil. Então vamos aplicar o nosso perfil aqui de acordo com os dados que nós obtivemos lá. Então vou representar aqui cada ponto. Eu tenho aqui o meu perfil, que foi obtido lá com os cálculos e as correções das minhas cotas. O que é que esse perfil me dá? Eu posso, com esse perfil, fazer um estudo aqui de nivelamento desse perfil. Eu quero nivelar esse perfil. Para isso nós temos que fazer o que a gente chama do cálculo do grade, que é a rampa em um perfil de nivelamento. Então observem aqui que eu vou ter o meu perfil. Essa linha aqui representa o meu grade. Dentro dessa minha representação eu vou ter áreas de cotas chamadas de cotas vermelhas, que essas áreas podem ser positivas ou negativas. Quando são positivas, significa que a minha cota vermelha é de aterro. Quando é negativo, significa que a minha cota vermelha é de corte. Então tenho áreas com aterro e área de corte. E eu tenho aqui o meu ponto de passagem. Esse meu ponto de passagem é quando há a interseção do perfil do terreno com a minha rampa. Ou seja, não há corte e não há aterro nesse ponto aqui, nem nesse ponto aqui. É o que a gente chama de ponto de passagem. Nós temos a cota da rampa. Também, essa cota da rampa, ela é representada usando a declividade, né? Então essa cota da rampa nós vamos determinar onde é que é essa cota aqui em relação ao perfil. Então ele precisa da altitude e precisa da diferença de nível do ponto para a gente saber essas cotas da rampa, certo? Então vamos fazer pegar o nosso modelo. Nós vamos aqui gerar o grade, né? Nós temos aqui alguns parâmetros
que a gente precisa para fazer esse cálculo. Primeiro, eu preciso da declividade do grade. Preciso da declividade em porcentagem e eu vou ter a declividade do grade em metros e altitude no ponto A. Vamos fazer a aplicação. Primeiro, para eu obter a minha declividade do grade em porcentagem, eu vou pegar a minha cota maior menos a minha cota menor, dividir pela distância horizontal vezes 100. Fazendo essa aplicação, eu tenho a minha cota maior de 50. Minha cota menor é 44.912. Vou dividir por 120, que é a minha distância horizontal aqui de A para G, vezes 100. Vai me dar aqui 4,24, que é igual a 4%, que vai me dar aqui uma declividade de 4. Tá? E por que é menos 4 aqui? Porque nós estamos descendo, então é uma declividade negativa. Quando a gente fala em declividade, então eu sei aqui que no meu parâmetro aqui, eu sei que a cada 100 metros eu vou descer aqui 4 metros na minha rampa. Próximo passo é a declividade do grade. Então eu tenho a minha declividade em porcentagem dividido por 100 vezes a distância horizontal entre as estacas. Então como é que fica isso? A minha declividade aqui é de menos 4, né? Então já vem a minha declividade daqui. O 100 da fórmula vezes 20, que é a distância aqui, ó, entre um piquete e outro, entre as estacas, vezes 20 vai me dar aqui 0,80. Então já tenho a minha declividade do grade e tenho a altitude em A, que é a minha cota aqui, que vale 50. Então, com base nesses parâmetros, eu vou calcular agora as cotas do grade e as cotas vermelhas, onde vai ser corte e onde vai ser a teia. Então eu tenho aqui a minha planilha anterior, eu tenho aqui a altitude lá no terreno, foram as cotas calculadas e corrigidas, e agora eu vou obter aqui o grade em cada ponto desse aqui, para eu saber qual é a cota, a altitude lá do grade. Então no ponto A, vamos fazer essa aplicação usando os nossos parâmetros. Então tenho aqui, ó, a altura do grade, eu vou pegar a altura de A, que no caso aqui é a cota nesse ponto, mais a minha declividade. Fazendo a aplicação, eu tenho aqui o valor do meu grade aqui de 50. No meu próximo ponto, eu vou ter (48.094) mais o meu DV aqui, que é de menos 0,80. Fazendo essa continha aí, nós chegamos a 49.200. Seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos fazer a aplicação para cada ponto. Então eu vou obter o ponto no ponto D, a cota no ponto D, o grade no ponto F e o grade no ponto G. Então, do meu terreno, que vale 44.912, o meu grade ele vai passar a 45.200. E agora eu vou obter os valores de corte e aterro em cada ponto. Então eu vou pegar o meu valor do grade menos o valor da altura do terreno. Então aqui no primeiro ponto vai dar 0. Então eu vou pegar aqui meu grade de 49,2 menos 48.094, aí dá aí 1,106. Então tenho aqui minha cota vermelha
valendo 1 significa que foi positivo, significa que é aterro. Então veja que no cálculo de nivelamento nós só trabalhamos com soma e subtração para obter os nossos resultados finais. Fazendo aqui o 48.400 com 48.070, eu tenho aqui o aterro de 0,330. Seguindo o mesmo raciocínio, o próximo ponto vai ter 1,199 de aterro. No próximo ponto eu tenho aqui 0,784 e eu tenho 0,288 no ponto G. Para o corte, que vai dar 0, e fazendo o 46.800 menos o 46.878, eu vou ter um valor negativo. O valor negativo é corte, tá? Então, valores positivos, aterro, valores negativos vai ser corte. E assim nós encerramos o cálculo do grade de um perfil de nivelamento. Espero que tenha ficado claro. E na próxima aula nós vamos dar prosseguimento ao cálculo de sistematização. Um abraço, até a próxima.